E como é que tá lá hoje o ambiente? Como é que é a tua convivência lá com a galera que é um pouco mais experiente que você é mais jovem, né? Como é que foi essa chegada à Câmara e como é que tá sendo lá isso? Não, tá sendo muito enriquecedor, né? Eu acredito que principalmente quando você é jovem e você tá entrando, você chega com muita expectativa, chega com muito desejo de querer fazer a mudança. E nem sempre tudo acontece da forma que a gente imagina ser, né? Mas a gente vem fazendo um mandato muito participativo, um mandato muito próximo da população, né? Até porque a gente começou, e isso é bem interessante, Henrique. A gente, quando foi dar esse passo de sonhar numa candidatura a vereador, a gente já fazia um projeto que a gente começou em 2023, que era uma tendinha simples que a gente tinha, e até hoje a gente continua fazendo esse trabalho. A gente levava uma tendinha de bairro em bairro, ouvindo a população. A gente levava também enfermeiro, levava algum médico, amigo, parceiro que queria ir, e a gente ia lá escutando as demandas da população e ia tentando resolver, seja uma máquina numa rua para passar, a rua que não era calçada, a gente ia, solicitava a Secretaria de Infraestrutura, fazia essa interlocução para conseguir ter esse resultado, né? Itinerante. Itinerante. E aí a gente na época chamava de ouvidoria popular, e a gente ia realmente de bairro em bairro para ouvir a população e fazer esse trabalho. E aí a gente foi fazendo isso e isso, de certa forma, referendou a gente para, nesse nosso primeiro pleito, a gente conseguir esse resultado vitorioso, né? E na Câmara a gente assumindo, a gente, muitas das vezes, a gente chega com a vontade de fazer a transformação, de fazer a mudança, mas nem sempre as coisas são como a gente pensa, né? Mas dentro da medida do possível a gente conseguiu realizar muitos dos sonhos que a gente almejava, muitas das bandeiras que a gente defendia. Para você ter ideia, os nossos 2 primeiros requerimentos da cidade de Cabedelo foram os 2 requerimentos foram atendidos logo de imediato. O primeiro projeto que a gente apresentou foi a criação de uma frente parlamentar de empreendedorismo, turismo e desenvolvimento econômico. Isso é algo até curioso, João e Henrique, que Cabedelo ela tem uma economia muito pujante, tem uma economia muito forte, querendo ou não, a gente passou por anos sendo a terceira maior arrecadação da Paraíba, né? Mas eu nunca vi, e isso eu falo com conhecimento de causa, porque eu venho da iniciativa privada desde novo, comecei a empreender com 18 anos lá em Cabedelo, inclusive, e eu sempre senti falta de ter um apoio e de perceber que o poder público é um parceiro, né? Eu acredito que todo um empreendedor, todo mundo que está ali começando, buscando na vida, você enxerga o poder público um pouco como alguém que está ali só para atrapalhar, seja as dificuldades, as barreiras de entrada, cobrar imposto, alvará, licença, né? É toda uma dificuldade e quando a gente consegue, vem lá para ser o nosso sócio, né? E assim, a gente tem essa visão do poder público como, de certa forma, algo que está ali para atrapalhar, né? E terminou que a gente defendeu muito isso na nossa campanha, de que a gente precisava mudar esse olhar que a gente tem, principalmente do poder público. E a gente criou a Frente Parlamentar justamente voltada para o empreendedorismo, o turismo e o desenvolvimento econômico da cidade de Cabedelo. E o lançamento dessa frente foi algo extraordinário, a gente conseguiu unir diversos setores do empreendedorismo. Lá na cidade de Cabedelo, a gente trouxe a Associação Brasileira de Hotéis, a gente trouxe pessoal do Sinduscom, a gente trouxe pessoal da FEComércio, enfim, diversos setores para estarem ali dialogando e buscando soluções para a gente poder realmente facilitar, né, buscar alternativas para a gente fomentar o empreendedorismo na cidade de Cabedelo. E assim, esse foi um dos projetos que a gente defendeu desde o início. E aí, graças a Deus, a gente pode dar uma olhada assim para trás e a gente vê que esse primeiro passo a gente já conseguiu realizar e a gente tá levando, né, essa bandeira que a gente defendia, a gente tá conseguindo exercer até hoje, né? E além dessa bandeira também tinha uma situação bem importante que a gente considera, que lá em Cabedelo a gente tem um hospital de Cabedelo que hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um hospital que funciona bem, né? Antigamente a gente passou muitos anos com um hospital um pouco deficitário, né? O prefeito Vitor Hugo, à época, reformou o antigo hospital. Era aquele que era na principal, né? Exatamente. A gente tinha aquele, funcionava ali, quase de frente à Secretaria de Saúde, e a gente tinha o Padre Alfredo Barbosa, que hoje em dia fica ali perto do ginásio de Cabedelo. E aí foi feita a reforma lá desse hospital, e hoje em dia é um hospital que é extremamente estruturado, extremamente organizado, realmente tem equipamentos ali de primeiro mundo,
E hoje esse hospital funciona muito bem, sendo que a gente tem uma carência muito grande de que esse hospital ele funciona e consegue atender toda a região do centro da cidade de Cabedelo. Mas a gente tem algumas regiões que são um pouco afastadas. A gente tem Jacaré, tem Renascer, tem até mesmo o bairro de Intermares, Bela Vista, que são um pouco mais distantes do Hospital do Cabedelo. E muitas vezes, apesar da gente ter uma unidade de saúde, a gente tem uma unidade de saúde que funciona somente no período da manhã até o iniciozinho da tarde. E aí muitas pessoas que trabalham não tinham acesso a poder ter o atendimento de saúde. Ou seja, iam ter que ir até o Hospital do Cabedelo no centro. E assim, um dos primeiros requerimentos da gente, foi na primeira sessão que a gente apresentou, foi para que a gente tivesse uma extensão no horário de funcionamento da unidade de saúde de Intermares. Justamente porque a unidade de Intermares é uma unidade maior e a gente conseguiria ali ter um atendimento que se estendesse até a noite. E aí a gente apresentou esse requerimento, o prefeito André Coutinho, de pronto, ele atendeu e hoje em dia a gente tem uma unidade funcionando de 7 da manhã até 10 horas da noite. Nossa, 10 da noite. Ou seja... Falando em saúde de cabelo, mandar um abraço pro nosso amigo Doutor trabalhador, Alexandre doutor Alexandre César, que o cabo é operoso demais e realmente eu acho que com ele na frente da saúde, a cabeça dele vai... Alexandre é um cara extraordinário, é um grande amigo. Fico muito feliz em ver esse trabalho que o Alexandre vem realizando. Óbvio que todo início de gestão a gente tem alguns gargalos, sim. Mas coisas que vão sendo superadas, né? Mas o Alexandre está fazendo um trabalho excelente lá na frente da saúde de Cabedelo. Também quero destacar lá no Hospital do Cabedelo a direção. A gente tem Rafael, tem Felipe, o pessoal que está fazendo um trabalho também extraordinário na saúde de Cabedelo. Deixar registrado aí esse abraço para esses dois amigos e também para o secretário Alexandre, que é outro parceiro aí. Nossa. Sexta-feira eu tive a oportunidade de visitar lá o hospital, né? E estava tendo uma inspeção do Ministério da Saúde. E era, né? Aí o inspetor, quem era? Adalberto Fulgêncio. Grande figura. Quero o Adalberto aqui. Grande figura. Pegamos o contato do Dr. Adalberto para ele. Estado de carreira do Ministério da Saúde. Tá lá, inclusive, ele estava lá observando e perguntando da onde era, está sendo bem atendido. Foi lá, em loco. Interessante, foi no bloco cirúrgico, foi na parte de onde o pessoal já tem aquela parte da triagem, foi na emergência, foi em loco. Porque existe também a perspectiva de federalizar algumas áreas, né, do hospital para fazer já também uma divisão também dos custos, né? Uma parceria, lá, né? Só na área federal, só a parte de enfermagem, mas uns outros procedimentos serem também estendidos para o governo federal. É importante essa participação. Para não ficar essa bomba só na prefeitura, exato, né? Com certeza. E isso é algo que parte justamente de gestão, né? E a gente precisa ter esse olhar de gestão. A gente, obviamente, que a saúde a gente tem que ter esse olhar humanitário, né? Esse olhar humano pelo cidadão, pela pessoa em si, mas a gente precisa ter o olhar de gestão. Se a gente não tiver olhar de gestão, uma hora ou outra vai colapsar, né, a saúde. E essas intervenções que estão sendo feitas justamente para poder ter recursos federais, recursos estaduais, que agora também a gente está conseguindo ter essa parceria, né, da Prefeitura de Cabedelo, da saúde de Cabedelo com o governo do estado. Isso só vai alavancar e melhorar cada vez mais a saúde de Cabedelo. Inclusive, a gente fez uma visita lá no Hospital de Cabedelo, a gente foi muito bem recepcionado, por isso que eu mandei um abraço para os diretores lá. A gente foi ver como estava funcionando um protocolo que eles criaram, que é o protocolo Fast Track. Não sei se vocês já ouviram falar, mas assim, bem bacana. Eles identificaram que praticamente 70% dos atendimentos do hospital eram atendimentos de leve... de graus leves, né, de atendimento, ou seja, ficha verde, amarela, e aí, ou seja, era uma gripe, era uma dor, algo simples de ser resolucionado, e aí eles criaram uma sala de atendimento que a pessoa já é atendida, já é receitada e já é medicada, ou seja, em 15 minutos eles conseguiam encerrar o atendimento. Uma espécie de triagem, né? Você faz uma triagem e consegue e aí rápido ali. Conseguiu diminuir o tempo de espera do hospital de uma maneira assim bem significativa, e aí a gente foi lá fiscalizar, a gente foi muito bem recebido. Eu fiquei muito feliz pelo que eu vi lá no hospital. Esse é um dos papéis da gente, não somente a gente criar projetos de lei, mas a gente também fiscalizar o que está acontecendo, né? É um dos papéis do vereador.